Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos diante dele, através da sua palavra, para mais uma mensagem ao nosso coração. Mensagem de Deus, através da Bíblia, ao nosso coração. Como falamos na mensagem anterior sobre a inspiração das Escrituras, qual a finalidade porque Deus iluminou, se revelou aos homens através do Espírito Santo para escrever aquilo que estava na sua mente para nós. Você sabe qual foi realmente a finalidade pela qual Deus fez isto? E Ele fez para nós. Ele não fez isso para os anjos, Ele não fez isso para o seu Filho, nem para o Espírito Santo. Pelo contrário, Ele usou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a Bíblia fosse escrita. Mas qual a finalidade? Você sabe qual a finalidade da inspiração, da escrita da Bíblia Sagrada? As palavras de Deus ficarem registradas para nós na Bíblia Sagrada. Você sabe quem escreveu a primeira parte da Bíblia? Nós veremos isto em uma outra mensagem, porque quero falar nessa mensagem sobre a finalidade pela qual Deus permitiu que as suas palavras fossem registradas, formando assim o cânon espiritual, os 66 livros. Vou repetir mais uma vez a leitura de Paulo, que ele escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículos 15 e 16 da sua segunda epístola. Paulo estava instruindo a Timóteo sobre as Escrituras, e ele disse aqui a finalidade pela qual as Escrituras foram escritas. Ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Então, Paulo foi muito claro quando disse que a finalidade das Escrituras Sagradas, as palavras de Deus escritas na Bíblia, é para nos ensinar, nos fazer sábios. A Bíblia, essa sabedoria é uma sabedoria espiritual. Paulo, falando a Timóteo, ele diz: tu sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábios ou sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, a primeira coisa que a Bíblia faz conosco é nos ensinar, nos educar, nos ademoestar. Uma outra coisa que faz é redarguir. Ela nos surpreende com a autoridade quando lemos a palavra de Deus. É corrigir, ela tira os nossos defeitos, erros, quer dizer, ela é a régua de Deus que evidencia o quanto estamos certos ou quanto estamos errados. Isso é pela palavra de Deus. Ela nos corrige, ela nos instrui, mas faz tudo isso em justiça, com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito, mas não apenas perfeito, perfeitamente preparado para toda a boa obra. Portanto, entendemos que quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais as nossas obras são aperfeiçoadas e são boas porque elas são feitas em Cristo Jesus, através da sua palavra. As obras boas são aquelas que advêm da palavra de Deus, como resultados ou como resultado da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda epístola, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele fala aqui sobre uma criação de Deus, sobre uma nova criação. Aquele que está em Cristo, ele foi refeito. Tudo foi jogado fora, por assim dizer, ele foi praticamente desfeito. Aquela visão que teve o profeta Jeremias
no capítulo 18 da sua profecia, ele disse que entrou na casa do oleiro e viu o oleiro fazendo um vaso de barro. E como o vaso quebrou nas mãos do oleiro, ele refez um outro vaso diferente, conforme a vontade do oleiro. É assim que Deus faz conosco. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como isso pode acontecer? Paulo disse isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, ele disse: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, a qual permanece para sempre. Portanto, esse novo nascimento vem através da palavra de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos no capítulo 3 de João. Naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, aquele mestre em Israel, ele disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos disse: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Ele disse: não. Aquele que não nascer da água, quer dizer, da minha palavra, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. A palavra de Deus é a semente que gera crente, é a semente que gera o cristão. Portanto, quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a fecundação no meu coração e isso nasce uma nova criatura. Você vai ver isso com muita clareza no capítulo 2 de Atos. Enquanto Pedro pregava para o povo, diz o versículo 37 do capítulo 2, que eles ouvindo isto, compungiu-se em seus corações, magoou o seu coração. O Espírito Santo fez a fecundação da germinação, ou seja, da nova criatura no seu coração. Foi gerada uma nova criatura dentro de si. E eles perguntaram a Pedro o que deveria fazer. E Pedro disse: arrependam e voltem-se para Deus. E se assim eles ouviram, assim fizeram. O verso 41 diz que aqueles que receberam de bom grado a palavra foram batizados e naquele dia acrescentou o número dos membros da igreja quase 3.000 pessoas. Portanto, a palavra de Deus tem essa função especial no nosso coração, para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, mas perfeitamente preparado para toda boa obra, e essa boa obra vem através do novo nascimento. E o novo nascimento só pode acontecer através de um contato direto com a palavra de Deus aos nossos corações e o Espírito Santo fazendo a obra pela graça mediante a fé. Somos salvos, é o que disse Paulo aos Efésios no capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O verso 10 ele diz: porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Repito mais uma vez o que Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível através da palavra de Deus, e que permanece para sempre. Portanto, aqueles que são nascidos de novo, eles permanecem para sempre. Só permanecem para sempre aqueles que são nascidos de novo. De acordo que na teologia do próprio Jesus, em toda a Bíblia Sagrada entendemos que ninguém permanece para ser salvo, mas somos salvos para permanecermos. Sabe o que disse o profeta Isaías no capítulo 7, verso 9 da sua profecia, a parte B do verso, ele diz: se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. Concordando com o que disse Jesus, que aquele que permanecer até o fim será salvo, que estava dizendo Jesus, aquele que permanecer até o fim é este que é salvo. E o profeta Isaías completa dizendo: aquele que certamente, se não crerdes, não haveis de permanecer. Se não permanecer, obviamente não dará frutos.
é como uma planta, uma árvore frutífera. A árvore frutífera só pode produzir frutos se depois de plantada, nascida, crescida, se ela permanecer até o momento da frutificação. Tudo isso vem do novo nascimento, ou seja, do seu nascimento. O plantio e o nascimento da árvore e o crescimento. A palavra de Deus é pregada, ela uma vez no nosso coração, ela gera uma nova criatura. Essa nova criatura em Cristo Jesus, ela cresce espiritualmente, ela amadurece espiritualmente e então ela começa a dar frutos para Deus. Mas esses frutos só podem acontecer na vida daqueles que creem. Essa permanência do nascer até o frutificar é um segredo de estar em Cristo Jesus. E repito mais uma vez o que disse o profeta Isaías: se não o crerdes, certamente não irão permanecer. Você já viu muita gente que nasceu, mas não permaneceu. Começou, mas morreu. São as sementes plantadas sobre terra de pedras, sobre pedregais. Elas nascem rapidamente, chegam até crescer rapidamente, mas morrem, porque lhes faltou a vitamina espiritual que é a fé em Cristo Jesus, através da qual nós temos a capacidade de crescer, produzir e dar frutos para a vida eterna. Eu espero que a palavra de Deus esteja te abençoando, te ensinando, que você possa criar um interesse em ler este livro sagrado. Nas próximas mensagens, nós vamos ver alguns segredos, alguns princípios usados por Deus, ensinados por Deus, para ser usado por nós, a fim de que entendamos este livro totalmente sagrado. Eu quero mais uma vez terminar orando. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela grande e eterna salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo meu irmão, meu amigo, que do outro lado está me assistindo, me vendo e ouvindo essa palavra inspirada, essa palavra santa e poderosa que pode mudar as nossas vidas. Que suas mentes sejam abertas, que eles mesmos abram seus corações para que a palavra de Deus possa frutificar. Abençoa suas famílias, guarda-as debaixo dos teus cuidados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Um forte abraço a você e a sua família e nos vemos na próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.